Lefi Eswede Ayaulem Lamema, fiel é Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor para os irmãos. Quero rapidamente falar que a vida é de aprendizado e nos ensina, porque Jesus ele disse: no mundo teremos aflição, mas que tivéssemos um bom ânimo. E eu vou começar que Deus nos coloca na posição que nos quer, como fez com Jonas e tantos outros, mas eu vou usar um exemplo aqui vou usar hoje Jó, vou usar Paulo e Pedro para falar da repreensão de Deus, colocando na posição em que ele quer. Jó foi, o primeiro capítulo diz que era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. E conforme eu falei que no mundo teríamos aflição, ele diz que houve uma reunião, e os filhos de Deus se reuniram, e também foi Satanás, e ali foi contradizer a Deus, que Deus abençoava Jó, tudo que ele faria, e Deus permitiu que ele fosse provado. E o versículo 3 diz que depois de tudo que ele passou, do testemunho que ele deu, ele entra no estado depressivo e começa a criticar, amaldiçoou o dia do seu nascimento, né? Amaldiçoou porque ele não morreu dentro da madre, porque os peitos que amamentaram, ele poderia já estar morto, diz o versículo do capítulo 3, 1 e 2, e o versículo 11, 12 e 13 também. Mas o grande problema é esse aqui, o versículo 25 e 26. Falava demais, se ostentava, se achava muito poderoso. Como é isso, pastor? Diz aqui o versículo 25 e 26, porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Nunca tive descanso, nem sossego, nem repousei, mas veio sobre mim perturbação. Isso porque, na realidade, o capítulo 4 aqui diz que repreendeu Eliafaz e falou que se falasse com ele, ele se enfadaria. E falou que ele, a palavra dele, que ele fortaleceu a muitas pessoas, né? As suas palavras levantaram os que tropeçaram, joelhos desfaleceram, fortificassem, mas agora quanto a ti te enfadas, né? No tocante te perturba. Porventura, não era o teu temor de Deus, a tua confiança, a tua esperança, a tua sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual inocente jamais pereceu, e de onde foram os sinceros destruídos, segundo que eu tenho visto. Os que lavram iniquidade semeiam mal, e cegam isso mesmo. Mas com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consome. Então ele falou: você está reclamando, alguma coisa deve estar errada aqui, mas nem eles sabiam o porquê que estava acontecendo. É por causa da soberba, ele se achava dominador de tudo. E no capítulo 38, diz que Deus repreende a ele e aparece para ele no redemoinho e fala: te veste, que eu vou te perguntar, cinja aí os teus lombos, porque eu te perguntarei e tu me responderás. Aonde estava tu quando fundaste a terra? Sabe me dizer se tens inteligência? E começa a falar, dá exemplo de toda a criação. Mas aí, no capítulo 42, é onde ele se submete à vontade já desse aprendizado e diz: quem é aquele que diz coisas sem conhecimento, que encobre conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Aí ele diz: escuta-me, pois agora te falarei, te perguntarei e tu me ensinarás. E com o ouvido nos meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo. Quando ele fala disso, ele fala: agora eu estou compreendendo, eu estou entendendo. Os meus olhos te veem, os olhos, aqui é o conhecimento. E ele vai dizer: bem sei eu que tudo podes e nenhum do teu pensamento pode ser impedido. Então, há um reconhecimento. Ainda bem que ele reconheceu. O caso de Paulo,
Paulo também, ele quando ele fala no primeiro capítulo de Coríntios, que a palavra dele não consiste em palavra persuasiva, nem de sabedoria humana, mas a sabedoria de Cristo, não com a sabedoria desse mundo. E ele, quando fala disso, que o homem espiritual discerne as coisas de Deus, o natural não consegue discernir, né? E ele fala que a pregação dele não consiste nessa sabedoria do homem, mas no poder de Deus. E ele fala de uma condição que ele teve pela exaltação do conhecimento, por ser aluno de Gamaliel, e ele se exaltou muito. Então, ele começa a esclarecer que foi-lhe dado um repreensivo de estabilidade, que ele conta a história no capítulo 12 de 2 Coríntios, que tinha um homem que, se no corpo ele não sabe que é há 14 anos, se fora do corpo ele também não tinha entendimento, foi ao terceiro céu, sendo arrebatado, se no corpo ou se fora do corpo ele não afirma. E ele disse que não poderia se gloriar de um sim, que não, mas a verdade é que ele fala, para que não me exaltasse, pela excelente revelação que foi me dado, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para desbofetear-me a fim de não me exaltar. Mas por quê? Para não exaltar pela excelência das revelações que foi dada. Então, ele diz que orou por 3 vezes ao Pai, que foi enviado o mensageiro de Satanás. Então, a palavra de Deus diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, né? Aí, agora, ele se conforma. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porquanto estou fraco. Então, quando eu estou fraco, aí eu me sinto e estou forte, ou seja, a confiança dele é agora em Cristo. Sabe por quê? Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 11, 12, 13 e no 14, ele fala, mas faço saber, irmão, que o evangelho que por mim é anunciado, não segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia no judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Então você vê que é isso, porque ele, quando diz que foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Está aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9. Mas está escrito, as coisas que olhos não viram, ouvido não viram, nem subiu o coração do homem, tá? São as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. E aí ele vai falar qual é o homem que sabe as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem. Assim também as coisas de Deus. E ele fala que o homem natural, ele não pode entender, mas o homem espiritual, ele discerne tudo. Então, o que ocorre também, quando 1 de Pedro 5:8, Pedro fala, vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não aceitou o conselho repreensivo de Jesus quando foi lhe dado. Como é isso, pastor? O capítulo 22 de Lucas, Pedro ainda era egoísta, soberbo, dentro da sua vaidade espiritual,
se achando superior e melhor aos seus irmãos. Aqui vai dizer do versículo 31 ao 34, e disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha bem, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E lhe disse o Senhor: estou pronto para ir até a prisão e até a morte. Mas ele lhe disse: te digo, Pedro, que não cantarás o galo. Hoje o galo cante, antes que 3 vezes negue-me que me conheces. Ele disse que estava pronto, ele disse que seria superior, mas no livro do Evangelho de São Mateus, vai dizer que ele estava no horto, no capítulo 26, vai dizer que ele estava lá no horto da Oliveira, orando, e quando chegou os principais do sacerdote, com os escribas, com Judas, e ali prenderam Jesus. Aí tem toda a história que você conhece, que Pedro corta a orelha do servo de Malco e a coisa toda, e levam para a casa de Potifar, o sumo sacerdote, que ficava no centro de Jerusalém, né? Para tentar interrogá-lo, e apareceram testemunha falsa, né? E veio aquele assunto do discurso distorcido, que é quando ele fala: derruba esse templo, que era o corpo dele, falava dessa morte dele, que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Levaram para o lado material com o templo salomônico, né? E eles acharam que estava falando de coisas materiais. Mas diz aqui do versículo 69 em diante, do capítulo 26, ora, Pedro estava sentado fora do pátio, aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo do vestíbulo outra vez, viu e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, jurando que não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se dele ali os que estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pela tua fala te denuncia. Então ele começou a praguejar, a jurar, dizendo: não conheço tal homem. Imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. E aí é que vai entrar a incógnita, porque muitos pensam que é um galo mesmo. E eu quero dizer que estava na casa de Potifar, o sumo sacerdote, no centro de Jerusalém. Ali não poderia ter animal imundo, pela lei levítica. E o que é o galo então, pastor? Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Era um toque de trombeta. Como é isso? Para entendermos, quando levaram para a casa do sumo sacerdote, no centro de Jerusalém, conforme falei, que era uma cidade santa, pela lei judaica não poderia. A lei levítica, a galinha é um animal impuro, o galo é um animal impuro, né? E ali na cidade santa não poderia ter galinheiro, que ele causa contaminação, defecando em qualquer lugar, escavando a terra, tirando lavra, insetos. Então isso traria contaminação, de acordo com o Baba-Kama. Mas o que é o Baba-Kama também, pastor? Seriam os escritos dessas tradições rabínicas do 1º século, que é outro ponto que Jesus também repreendia eles, que eles respeitavam mais as tradições, que era esses escritos do Baba-Kama, e distorciam e não respeitavam as leis de Deus. Então, de acordo com esse Baba-Kama, pela lei levítica, não poderia ter. Mas para a gente entender melhor, dentro da cultura judaica e romana, as vigílias judaicas foram antes do Império Romano.
e dominarem a Jerusalém. Como é isso? As vigílias judaicas, antes do Império Romano, era 3 períodos de tempo. Primeira vigília de 18 às 22, chamada a Vigília do Princípio. E a segunda vigília, de 22 às 2 da madrugada, era chamada a Vigília da Meia-Noite. A terceira vigília era das 2 da madrugada até as 6 da manhã, que representava a vigília que vamos conferir agora, para termos um maior entendimento, se verdadeiramente é isso. A primeira vigília está lá em Lamentações, no capítulo 2, versículo 19, que vai dizer: levanta-te e crama-te de meia-noite no princípio da vigília. Derrama o teu coração como água diante da face do Senhor. Levanta-te a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as portas e as ruas. A segunda vigília, conforme eu falei, também está em Juízes 7:19, que vai dizer que chegou Gedeon, com os homens, e ia com ele, e até o extremo do arraial, até o fim do arraial, e no princípio da vigília, que é da meia-noite, levando já posto, ele pôs as guardas e tocaram a buzina, e partiram os cântaros que tinham na mão. Ali já era para guerrearem. Mas na terceira vigília também está em 1 Samuel 11:11, que sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 campanhas, e vieram no meio do arraial pela vigília da manhã e feriram a Amon até o dia se aquecer, até o sol ficar bem quente, bem ardente. E sucedeu que o restante que espalharam não ficaram 2 juntos. Então aí, para você entender esses 3 períodos. Mas o que isso tem a ver com o galo, pastor? O senhor falou, o senhor está falando e não explicou. Sim, para você entender os 4 períodos também, que era a vigília judaica e a vigília romana, que era de 4 períodos, não de 3, em Marcos 13:35, vai nos exortar, expressando sobre essa vigília, que é o cantar do galo. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora virá o Senhor da casa, se à tarde, olha a primeira vigília, se à meia-noite, a segunda vigília, se ao cantar do galo, a terceira vigília, se pela manhã, a quarta vigília. Isso está distintamente já esclarecido, para que você entenda que era um período de 4 em 4 horas, que era deles a primeira vigília, de 18 às 21, a segunda vigília de 21 à meia-noite, que era chamada a vigília da meia-noite, e essa terceira vigília, que é o toque do galo, canto do galo, que é chamada, quando começaram a entender que é nessa quarta vigília aí, que era das 3 às 6 da manhã, era chamada a vigília da manhã. Mas, no período dessa terceira vigília, que é o toque do galo, que foi traduzido, pelo canto do galo, o verbo no grego é fônio, que significa ressoar, ao invés do canto do galo. Isso no original era o toque da trombeta no castelo de Antônia, que ficava no centro de Jerusalém, na troca de soldados noturno, e ali era estridente esse toque. Então, Pedro, ele reconheceu que para a gente vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele se deixou-se dominar sobre essa situação. Inclusive, ele nos dá um entendimento, no capítulo de João, quando eles vão pescar, e ele retorna, que eles fugiram
do que Jesus ensinou para eles serem pescadores de homens, mas depois da morte de Jesus, eles foram seguir a Pedro, que era um líder nato. O versículo 13 do capítulo de Atos 21, de João 21, vai nos dizer assim: e chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu semelhante ao peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E disseram, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a esse? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. E a terceira vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Sim, Senhor. E entristeceu-se e disse: tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingia os lombos a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando for velho, entenderá que as mãos de outro te cingirá e te levará para onde tu não queira. Isso significava com que morte ele haveria de glorificar a Deus. E disse-lhe: segue-me, porque eles não estavam seguindo, deixaram. Então, Pedro aqui, agora o seu psicológico foi abalado e ele entende que, na realidade, a arrogância dele, a soberba dele, foi desestabilizada, terrenamente falando, e espiritualmente atualizada, que ele volta a seguir a Jesus e fazer a vontade de Jesus. Então, assim acontece com todos os religiosos soberbos que se acha superior a alguma coisa. Então, Deus vai fazer com que, se ele não é fiel, porque tem os que são chamados e escolhidos, e tem aqueles que se chamam, querem posicionamento ou funcionamento, por isso que há os escândalos, e a Bíblia diz: ai, por quem vem os escândalos? E é por isso que surge aí muita situação daqueles que querem estar na posição ou condição que Deus não chamou. Vocês sabem o caso de Datã, Abirã e Corá, que eles já eram levitas, estavam já em eminência e evidência, mas queriam a posição de Moisés, reclamaram. E vocês sabem do que aconteceu. É por isso que nós devemos saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma bela manhã. E eu afirmo que Lefe a Suede Ayaulela Mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém.